Tudo bem, pessoal? Eu queria falar um pouco com vocês sobre prevenção. Então, prevenção, ao contrário do que muitas pessoas acreditam, não é aquela atuação no momento inicial da doença. A prevenção engloba todos os métodos de atuação em qualquer momento da história da doença. Ela previne desde o aparecimento da enfermidade até a sua evolução. Então, se a prevenção engloba todo esse momento da doença, a gente tem que tentar entender primeiro qual é o ciclo natural da doença, quais são as etapas que dividem a história natural da doença. Bom, a doença ela começa no período pré-patológico. Então, antes de você ter a doença instalada, você já tem uma fase de suscetibilidade. Por quê? Porque nós temos uma relação de interação entre três membros, né? Entre três agentes. Seria o agente, aquele físico, químico ou biológico que vai provocar essa doença, o hospedeiro e o ambiente. Então, eles estão em harmonia. Alguma coisa quebra essa suscetibilidade, alguma coisa quebra esse ciclo, gera uma suscetibilidade, e aí você entra nesse período pré-patológico, que pode ou não se tornar patológico. Então, é uma fase anterior ao adoecimento. Nessa fase pré-patológica, nós temos dois níveis de prevenção. O primeiro seria a promoção de saúde. Então, as ações de promoção de saúde, elas envolvem aquelas ações de prevenção geral, que melhora a nossa qualidade de vida. Então, um saneamento básico, noções de higiene, boas condições de vida, de educação, redução da desigualdade social. Então, são prevenções gerais que não atuam especificamente numa doença, mas atuam de uma forma geral, englobando todo o processo de saúde. O segundo nível de prevenção da fase pré-patológica seria a proteção específica. A proteção específica vai envolver aquelas ações que vão promover uma prevenção para uma doença específica. Então, por exemplo, no caso da odontologia, a gente tem a doença cárie. E aí, quais ações seriam específicas para prevenir a cárie? O uso de flúor, né, fluoretação da água, a aplicação de selante, a escovação adequada, uma dieta não cariogênica, uma educação em saúde bucal. Para a gente prevenir, por exemplo, o câncer de boca, que seria outra doença da área odontológica, as ações específicas poderiam ser usar o protetor solar, fazer o autoexame de boca, evitar hábitos nocivos que podem levar a alterações celulares, como o uso do cigarro e do álcool. Então, essas medidas do período pré-patológico, elas são chamadas de prevenção primária. Depois, nós podemos falar um pouco sobre o período patológico. Então, o período patológico é aquele em que você já teve a instalação da doença no organismo humano. Esse período patológico, ele é dividido em duas fases. A fase pré-clínica, que é a fase onde a gente tem uma interação entre o agente e o hospedeiro, que está gerando alterações ainda subclínicas, que podem atingir esse limiar clínico. E nós temos depois a fase clínica, que é onde a doença já ultrapassou esse limiar e ela começa a promover alterações que são clinicamente identificáveis. Então, no exame odontológico, na verdade, quando a gente vê a alteração, nós já estamos na fase clínica do período patológico. Mas tem várias outras etapas antes que não são visíveis a olho nu, tá? Então, quando chega nessa fase clínica, ultrapassou esse limiar e nós já estamos vendo alterações clínicas.
Nessa fase, a gente pode ter a doença ainda da forma precoce ou da forma avançada. E caso essa doença não seja tratada, esse quadro vai evoluir para a fase residual, que é onde a própria doença conseguiu, o agente ele promoveu a doença no hospedeiro, ele completou o seu ciclo inteiro sem que houvesse uma intervenção e o paciente entra na fase residual, ou de morte, ou de invalidez, ou de cronicidade. No caso, por exemplo, da odontologia, seria aquele abscesso crônico, por exemplo, de um dente que era uma cárie, virou um canal, virou um abscesso agudo, cronificou e virou um abscesso crônico. Ele completou toda a fase de instalação da doença. Nesse período patológico, a gente também tem níveis de prevenção. Então, mesmo no período patológico, a gente ainda fala de níveis de prevenção. Por quê? Porque a gente vai limitar dano. Então, nós temos o diagnóstico precoce e a intervenção e o tratamento imediato. Essas medidas, elas visam prevenir a doença. Por exemplo, você fazer uma restauração preventiva, um selante invasivo, uma mancha branca, que seria aquele início, a mancha branca descalcificada, que seria o início da cárie. Já na doença periodontal, seria aquele começo de doença periodontal, onde você faz uma raspagem simples e consegue intervir. No caso, por exemplo, do câncer bucal, essa fase de diagnóstico precoce, que na verdade é o que a gente espera, é o que a gente procura com as campanhas de prevenção de câncer, seria você identificar essa lesão maligna no estágio inicial. Ou você reconhecer, inclusive, uma lesão potencialmente maligna, uma lesão pré-maligna. E a próxima etapa, depois que passou essa fase do diagnóstico precoce, seria a limitação do dano. Então, houve a instalação da doença, houve o dano. Ainda assim, nós podemos falar em prevenção, porque a gente pode limitar o dano. No caso da doença cárie, seriam a maioria dos procedimentos odontológicos. Então, os procedimentos de dentística, de endodontia, de cirurgia, de próteses, principalmente próteses parciais. No caso da doença periodontal, já tem instalada aquela doença periodontal. A gente vai fazer uma raspagem que não é mais simples, mas é uma raspagem subgengival, para limitar o dano, limitar a perda óssea. No caso de câncer de boca, do câncer bucal, a gente já tem a lesão instalada e nós vamos remover essa lesão, impedir a sua progressão. Então, as medidas dos níveis 3 e 4, elas formam o que a gente chama de prevenção secundária. E por último, nós temos a fase de reabilitação. A doença terminou o seu curso e nós vamos reabilitar o paciente de acordo com as limitações que ele teve por conta dessa doença. No caso da cárie, na odontologia, poderia ser a extração do elemento, colocação de um implante ou de uma prótese total. Então, era isso que eu queria falar hoje, um pouquinho sobre prevenção. Vou tentar fazer um resumo dos principais temas. Vou fazer então esse resumo dos principais temas que caem em concurso e a prevenção é um dos primeiros e um dos mais importantes, um dos mais pedidos. Se você gostou, se inscreva no canal e até a próxima.